com carinho. Quando você luta para ser importante, o importar com todos está atrasando você mesmo. Quando você luta para ser importante, você já perdeu essa luta logo na entrada. Na vida corporativa, sim, com o cliente, mas na vida familiar você não precisa lutar para ser importante. Quando você luta para ser importante, você está negociando através do que você faz e não do que você é. E esse você faz, ele é inesgotável. Você sempre vai sendo cobrado de mais. E você acha que quando resolver esse problema, essa relação melhora. É essa relação que gera o problema, não é o problema que gera a relação. Sente que está atrasada ou atrasado e ainda é pressionada a ajudar o outro e não sabe o que fazer, não sabe como priorizar. Seja bem-vinda a Gradui, sou Fernanda Soares. Se você quiser saber um pouco mais sobre o histórico, meu histórico profissional, o currículo, onde esse material ele foi entregue, acesse a primeira aula. Essa é uma aula, ela é individual, ela tem começo, meio e fim, porém ela está em um módulo que tem aulas complementares em outros conceitos. Fica aqui comigo, termina de assistir essa aula, você pode continuar, você pode maratonar e voltar aí na primeira aula. Seja bem-vindo. Sente que está atrasada? A maioria das pessoas que eu converso, que eu vivo, os meus clientes de consultoria empresarial, eles reclamam muito disso, sente que está atrasada, ainda tem toda a pressão do outro que cobra, a igreja que cobra, eu ajudo aqui, eu ajudo ali, eu ajudo quem, para mim mesmo eu não faço nada. Isso acontece com você, escreve aqui para mim. E eu peço também que se você gostar desse conteúdo, compartilha com outras pessoas, comenta, escreva aqui quais as suas percepções e curta. Sobre convicções, convicção é algo mais forte do que crença. Convicção é um mapa que está em você, e aí você cria mapas, desde a sua infância você cria mapas, ou você viu pessoas fazendo, ou você fez e deu certo, e você continua com aquelas mesmas estratégias. E você cresceu, às vezes não funciona mais, porque as pessoas mudaram, né? A colocar a culpa no outro, genial. Esse foi um jeito, um mapa que você criou e que talvez tenha funcionado. Aqui, mais um mapa, mais um mapa, mais um mapa, mais um jeito de ser, mais uma convicção, mais uma narrativa. Eu vou contar essa narrativa aqui do porquê que eu sofro, do porquê que eu não saio daqui. São todas narrativas e convicções. Essa não é você não é exatamente as suas convicções, tá? E aí você cria vários conselheiros dentro de você. Será que esses mapas estão desatualizados para o seu novo objetivo de adulto e talvez você não tenha percebido isso? E aí você cria aqui, o conselho, se sua cabeça está barulhenta, talvez seja por isso, por conta de todos esses conselhos que você ouve o tempo inteiro, vai para cá, faz isso. Só que esse daqui é um conselho de uma mente infantil, de uma mente de criança. Não deveria ser de um adulto, porque de um adulto é assim que você resolve a angústia de tantas vozes aí dentro falando sobre saídas, é criar mais mapas. Bem-vindo ao conselho de um adulto, é assim, com mais saídas, com mais possibilidades, menos limitado. Na hora de pedir conselhos internos, você tem uma estrutura muito maior, muito montada. Que jeito que aumenta esse conselho? Com livro, com aula, com curso, mentor, inspiração, com os seus 5 sentidos, aquilo que você ouve, as suas músicas, o podcast que você ouve, ou a música sofrência que você ouve na ida para o trabalho. Audição, tato, olfato, paladar, aquilo que você come, aquilo que você vê. Fé também é conselho, quando você vai lá no futuro e age em fé agora no presente, tá? Humildade para saber que os recursos que você tem, os recursos que você não tem, é importante isso. Olhar e falar, eu não sou isso, isso me falta, eu preciso desenvolver isso. E entender o sagrado do adulto. O sagrado do adulto paga preço. Tudo aquilo que não tem preço, fica atento. É só distração aí pelo seu caminho, tá? Tudo que custa muito, vale muito.
Tenho condição para ajudar, parar de ser ajudado ou resolver algo na vida de alguém? Já se questionou isso? E você, quando? E aí? A vida aqui eu trago uma ilustração de uma fonte de água. Esse tubo central, ele é o sagrado. O que é o sagrado? É a vida num todo. Pressão. O tubo ali, você precisa de pressão, senão a água, ela não flui, ela não vai. A pressão da vida é tempo, dinheiro, trabalho, desfrute, saúde, juventude. Por quem você trabalha, em quem você transborda, esse é o desenho da sua fonte, né? Fernanda, mas e a gratidão? Como que eu deixo de ajudar alguém? Mas e a gratidão àquela pessoa que fez tal coisa? E aí, como que eu faço? A pessoa fez para você, para que você prosperasse, para que você evoluísse, ou ela só emitiu um título, uma dívida sem o valor, sem o vencimento? E ela quer gratidão. O que é gratidão? Será que ela quer honra? Honra é diferente de gratidão. Agradecer a pessoa quantas vezes? Todos os dias cedo? 3 vezes por dia? Alguém que te ajudou quando você tinha 4 anos de idade, 15, 25 anos de idade? Como é que é isso? E você que chama alguém de ingrato, muito cuidado com isso. O que você quer é honra ou você quer reconhecimento o tempo inteiro? Ou você achou ruim que a pessoa pegou aquele ingrediente que você deu e fez uma receita ainda melhor do que a tua e prosperou ainda mais e você talvez quisesse que ela estivesse mal para que vocês estivessem juntos e ela só tivesse uma dívida emocional com você? Por que é que você ajudou a pessoa? Por que é que você foi ajudado? O que é que realmente a pessoa queria? Queria te ajudar para que você prosperasse? E agora que você prosperou, te chama de ingrato? Meio estranho isso, hein? O que não é gratidão? Gratidão não é ausência de raiva. Gratidão não é humildade. Gratidão não é afofuramento. Gratidão, tecnicamente, também não é um agradecimento. Falar obrigado é melhor do que falar gratidão. Gratidão é um sentimento, não necessariamente um agradecimento. E foi tão mal utilizado que talvez não caia bem aí nos ouvidos. Mas é um sentimento muito necessário, muito importante, muito belo. Mas eu vou tratar principalmente do que gratidão não é. Gratidão não é dívida, e muito cuidado com as suas frases. Tudo que eu sou, eu devo, olha a gravidade disso. Se o que você é, você deve, você não tem autorização para ser. Tudo que eu tenho, eu devo a, você não tem autorização para ter, porque você deve. Então, cuidado com a palavra, o que eu sou, eu devo, o que eu tenho, eu devo. Mas e aí, eu falo o quê? Ainda bem que eu tinha pessoa, minha grande escola foi, isso é honra. Um presente na minha vida foi algo bom. Importante demais da minha história, faz parte da minha história, esteve ao meu lado me edificando. Agora, se não foi tão positivo assim, ainda assim você quer honrar a pessoa, essa conta tem outro endereço, aprendi o que não fazer, essa escolha não foi minha, escolheu a liberdade. Mas muito cuidado com essa frase, a pessoa fez o melhor dele ou o melhor dela. Ou você falando ou você ouvindo isso. Será que realmente um pai, uma mãe que só fez um filho, abandonou e foi embora, fez o melhor? Não, a pessoa fez o que ela escolheu. Ela fez o que ela achou adequado, mas o melhor é uma frase muito forte, evite isso, não recomendo. Então, sobre gratidão. E aqui é sobre honra. O que é honra? Honrar pai e mãe, honrar a pessoa que te ajudou, talvez seja diferente de gratidão. E liberte-se da necessidade de agradecimento constante, de dívida. Nem gratidão, nem honra é dívida. Então, o que você tem é uma dívida, é outra coisa, é um empréstimo, um cheque em branco, onde você não pode falar não para a pessoa, você não pode colocar limites na pessoa, você vendeu a sua alma, é diferente, isso não é honra nem gratidão. Componente da sua história, é isso que a pessoa quer fazer. Mas meu pai foi embora, ele só me fez e foi embora, então o que você teve foi espermatozoide. É o que teve. Sinto muito mesmo. E agora você vai pegar essa matéria-prima que fez essa coisinha linda aí e vai administrar isso como riqueza, componente da sua história. Tem gente que você vai dar passado, só passado.
Talvez por isso você tenha dificuldade de deixar o passado no passado, porque se você colocar aquela pessoa no livro do passado, ela vai fazer parte da sua história, aquele ex, aquele familiar complicado. Pois é, faz parte. Vai ter que colocar ele no seu passado e deixá-lo no passado. Pessoas que aceitam limites para ter uma relação saudável, pessoas que aceitam essa disciplina que você quer colocar, esse ajuste de conduta, porque está invadindo o seu limite, não é porque ela não fez o que você quis, você não tentou controlar o comportamento dela, não é sobre isso, é porque ela invadiu o seu espaço e você colocou um limite. É porque você invadiu o espaço dela e ela colocou um limite. Se tem aceitação desse limite, essa pessoa não merece só passado, ela merece passado e futuro. Mas se não, é só passado. E talvez a pessoa te descarte quando você coloque limite. E aí, o que você vai fazer? Vai entregar sua alma? Vai entregar a sua história? Vai entregar a chave emocional da sua vida para essa pessoa acessar a sua casa? Porque senão ela vai te desprivilegiar com a presença dela? Pensa nisso. Então aqui, esse tubo central, ele passa a pressão. Aqui é o sagrado da vida. Aqui é espírito, aqui é Deus, aqui é natureza, aqui é vida, aqui são suas emoções, é você com a vida, é você com Deus. Aqui é alma, espírito, essa deve ser a primeira coisa que você cuide da sua vida. Você vai pegar o recurso que você tem de tempo e de dinheiro e vai jogar para o que primeiro? Para a sua alma, para o seu espírito, para o seu desenvolvimento pessoal. Mas e meu cônjuge? O cônjuge espera um pouco. Conversa com o cônjuge, conversa com a família e fala, eu preciso me cuidar, eu preciso entender o que está acontecendo, vai dar bom isso. E quando você mexe aqui e desentope, sobe água para todos os lados e a pressão é bem-vinda e dá certo para todo mundo, mas quando aqui está entupido, nada passa. E se você está aí angustiado, angustiada por conta de saber sua identidade, seu propósito, isso é bom sinal. Você não está tranquilo. Tá na hora de se mover para a busca de si mesmo. E é lindo esse processo de se conhecer, de tentar sair dos moldes e voltar ao seu modo mais, a sua versão mais original. Assista às aulas anteriores, que lá eu falo muito sobre como talvez a sociedade tenha nos moldado tão diferente do que nós realmente nascemos. Então aqui as suas emoções, seu espírito, sua alma. Aqui é o que você cuida com prioridade de tempo e de dinheiro. Desentupiu, a pressão saiu, cai a água lá em cima. O que é lá em cima? Também você, só que o seu eu físico. E os outros é feio. Eu sou depois, os outros primeiro. Eu aprendi isso na minha infância. Você também deve ter aprendido isso na sua. Primeiro você, porque senão você vai chegar para o amor da sua vida, para os seus filhos, estou pronto para amar. Aí a pessoa te olha e fala, não tá não. Nem se ama. Então é o momento de se amar. Ame-se, cuida da sua alma, depois cuida do seu eu físico, da sua saúde, do seu sono, beber água, da sua imagem, ok? Limpa os seus calçados, remodela e revê suas roupas, vê o que combina, vai estudar moda, vai estudar estilo, vê o que você pode melhorar aí no seu eu físico. Alguns acessórios que podem fazer diferença. Então, eu sagrado, eu com as minhas emoções, depois meu eu físico, depois a prioridade é o cônjuge. Que horror! E os filhos? Filhos vêm depois. O cônjuge vem antes, depois do meu eu. O cônjuge. Não, mas eu não tenho ninguém não, Fernanda, sou eu e mais ninguém. Então, você não tem essa categoria cônjuge, não tenta substituir o cônjuge por outra. Você é solteiro ainda e cuida dos seus pais. Você não é casado com seus pais, tá? Esse pilar cônjuge, ele não existe. Eu sou casado, então eu cônjuge. E depois os filhos não adultos, vamos colocar aí dentre 18 e 21 anos. Aí eles são prioridade. E a igreja? A igreja, você vai lá para cuidar dos outros ou você vai cuidar da sua espiritualidade? Se você for para cuidar da sua espiritualidade, aí sim te ajuda no tubo central. Dedique-se à sua espiritualidade. Se for só religiosidade, é um problema. Talvez por isso você esteja angustiado aí.
Tá, os filhos, mas e a cesta básica? E os meus amigos de trabalho que precisam de conselho, eles vão esperar. Depois os próximos, a sua família de origem, tem alguém da família de origem que às vezes é próximo e às vezes aqui outros. Quem é mais próximo? Pessoas da sua confiança, pessoas de intimidade, pessoas que você pode abrir aí minimamente, como abrir sua vida, sua casa. São pessoas que trabalham com você, são amigos, pai, mãe, irmãos, filhos adultos. Depois que seus filhos ficam adultos, eles saem desse pilar de cima, daí filhos, e ele vira próximo, ele precisa virar um próximo. Para que depois ele, como encorajamento, ele desenvolva a independência, tenha sua própria família ou não tenha família, viva sozinho, mas ele precisa sair da dependência, porque aí fica só eu e o cônjuge, e aí? Se você segurou demais o filho, você fica tentando trazer ele de volta. Se você lembra que você deu prioridade para os filhos e agora você cobra, ainda chama seus filhos de ingrato porque eles foram embora da sua casa, cuidar da própria vida deles e ter o marido e ter a esposa e ter a vida e o trabalho e do jeito deles. Eles não são ingratos, eles honram aquilo que você deu. E aí é bom que você e seu cônjuge estejam com relacionamento em dia. Ah, mas e aí, eu tenho condição de pagar uma escola particular para o meu filho ou não? Vai faltar para o seu cônjuge? Vocês vão ter que se sacrificar demais. Vai ser uma subtração do seu cônjuge? Não, vocês não têm condição. Se vocês não podem sair como casais, não, vocês não têm condição de pagar uma escola particular para os filhos. Se você não tem condição de pagar um tratamento de dente para você mesmo, em uma emergência, não, você não tem condição de pagar, de ajudar alguém. Ah, mas eu preciso muito, eu dei minha palavra e agora os meus pais precisam muito. Você pode ajudar, né? Só que lembrando que se você não tem água o suficiente, você vai ter que fazer um puxadinho da água de alguém. Você vai ter que fazer um puxadinho do cônjuge para os seus pais, um puxadinho dos filhos para os seus pais, e aí você vai tratá-los como filho, tratá-los como cônjuge, tanto emoção como financeiramente, quanto tempo. Às vezes você fica tão preocupado com o desenvolvimento, você está na espera dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos de trabalho, para que eles evoluam, para que você possa também, que você pega a parte que era do cônjuge, a parte que era sua, e o que você faz? Faz um puxadinho, sua fonte ainda está entupida, o que você faz? Vai lá e liga a mangueira direto no próximo. Em cima, o eu sagrado não vai ter, o eu físico não vai ter, o cônjuge não vai ter, os filhos não vai ter. E dá para fazer isso? Dá. Só que o preço disso é muito caro. Mas eu preciso ajudar minha mãe e ainda assim eu não quero deixar na mão os filhos, o cônjuge, minhas emoções. Aguenta a pressão. Primeira coisa, vai lá e limpa o seu tubo, o seu sagrado, aguenta a pressão, porque a vida vai te mandar mais água, e aí você transborda no eu, no cônjuge, nos filhos, no próximo, nos outros, e aí não falta para ninguém. Mas como eu vejo as pessoas administrarem hoje em dia, o sagrado é lá em cima, não dentro, o sagrado é no céu, é lá fora. Depois a prioridade, os filhos não adultos, meu filho é tudo na minha vida, muito cuidado com isso, porque seu casamento pode estar indo para a lama. Olha esse casamento com mais carinho, com mais cuidado. Depois os outros, depois os próximos, depois o cônjuge, se der aqui um pouquinho, Você não está pronto para amar, assim. Você não tem nada para entregar. Talvez ajustar a sua prioridade aqui, e durante 21 dias dá para fazer isso. Me acompanhe aqui nas próximas aulas. Tem a tabela do Sagrado Visível, que durante 21 dias de ação dá para fazer algo bem interessante aí para já mudar a sua rotina. Entendeu que faz a diferença? Talvez você está sofrendo por isso, está dando prioridade para os filhos, está dando prioridade para os próximos, os outros na frente do seu cônjuge. Seu cônjuge talvez diga, eu quero ser o outro, já que ele dá prioridade para os outros, eu vou para lá. Quem sabe ele me olha. Já pensou nisso? Então, muita atenção nisso.
Se você está casado com seus pais ainda, mas meus pais, eles precisam melhorar, sair de vida, eles não merecem aquilo. Sucesso para você é diferente de sucesso para eles. Você pode fazer isso, mas vai faltar para o seu cônjuge. Seu cônjuge vai ouvir você falando que não tem tempo, que não tem dinheiro, mas vê você fazendo para os outros. Fica atento com isso. Com carinho. Quando você luta para ser importante, o importar com todos está atrasando você mesmo. Quando você luta para ser importante, você já perdeu essa luta logo na entrada. Na vida corporativa, sim, com o cliente, mas na vida familiar você não precisa lutar para ser importante. Quando você luta para ser importante, você está negociando através do que você faz e não do que você é. E esse você faz, ele é inesgotável, você sempre vai sendo cobrado de mais. E você acha que quando resolver esse problema, essa relação melhora. É essa relação que gera problema, não é o problema que gera a relação desse jeito. Essa cobrança nesse nível nunca vai acabar. Então se posicione, coloque limites nessa relação. E a pessoa tem que gostar de você pela sua função, por quem você é e não necessariamente pela sua função, pelo que você faz. Você está comprando o comportamento do outro. Ou você está sendo comprado. Atento a isso. Eu peguei aquela mesma fonte e transformei ela aqui em uma planta baixa. Vamos olhar de cima para baixo a fonte, como ficaria? O eu sagrado, as minhas emoções, a minha alma, o meu espírito, a minha conexão com a vida, a minha conexão com a natureza, a minha natureza. O eu sagrado, essa é a primeira coisa que você cuida. E as pessoas que estão com você vão entender disso. E você se a saúde mental do seu cônjuge, do seu filho estiver em dia, você é muito mais o que eles dizem do que o que as pessoas do Instagram dizem, do que as pessoas da sua empresa dizem. Você é muito mais próximo do que as pessoas que moram aí com você, cônjuge e filhos, falam. Então, eu sagrado primeiro, depois eu físico, depois o cônjuge, depois os filhos não adultos, depois os próximos, depois os outros. Quando que eu vou ter vínculo emocional extremo? Quando é? Quando é que eu vou ter interseção emocional? Um sentiu, o outro sente junto. Quando? Só até aqui. Filhos não adultos. Depois isso espreme, o filho não adulto sai. Só até aqui. O que é a prioridade? Para quem que você vai perder o sono, assim? Com as suas, já é motivo, hein? Com as suas emoções, com o seu físico, com o cônjuge, com os filhos não adultos. Aqui é interseção. Um sentiu, bate no outro. E aí você resolve, mas e o outro? E os próximos? E os outros que estão me pedindo ajuda ali? Eles vão ter que esperar um pouco, ou você vai ter que aguentar a pressão de mais água para gerar mais tempo, mais recursos, mais dinheiro. Ou você paga o preço de tirar a mangueira da sua fonte, do seu cônjuge, do seu filho, de você mesmo e pôr embaixo em alguém. Vai faltar água para eles. E aí, o que é saudável? Quando você começa do eu sagrado, depois o eu físico, depois o cônjuge, os filhos, em espiral, assim, é muito mais saudável. E aí não falta para ninguém, muito menos para você, que está reclamando tanto, que está sendo jogado de canto por você mesmo, porque a prioridade é sempre o outro. Aqui, ó, vou deixar esse PDF para você imprimir. Se você quiser entender o que é cada coisa, o que é espírito sagrado, o que é o físico, espírito sagrado, natureza, biológico, seu biológico, sua saúde biológica, fisiológica, ciência sagrada, saúde, emoções, sentimentos, identidade, propósito, personalidade, temperamento, valores, designer, intelectual, desfrute, descanso. Designer é desígnio sagrado físico, aquilo que Deus e a natureza te deu pronto. Seu sexo, a sua altura, a sua pele, o seu cabelo. É tudo um presente de Deus, tudo um presente da natureza. Então você está desconectado disso. Bom, sobre como falar com Deus, como se minha cabeça está barulhenta, como é que faz, quando que eu sei que é a voz de Deus, quando não é. Conexão com o sagrado. Uma recomendação que eu vejo que funciona muito bem. Primeiro, uma rotina de intimidade e sinceridade com a sua alma. Você tem que olhar uma coisa e falar, isso não tá legal.
Às vezes é isso que te falta. Esse casamento não tá legal. Eu não tô com as emoções legais. Eu não tô bem. Às vezes te falta isso. Te falta, né? E aí você tem intimidade de falar com você mesmo, com as suas emoções, ouvir a vida, ouvir a natureza, ouvir o que Deus tem para te falar em intimidade. E aí você vai criando uma rotina, tá? Intenção de ouvir o sagrado como importante, ordenar a intenção e exclusão do que não é. Quando você está, vou dar um exemplo, no seu carro, com o cônjuge, com a esposa principalmente, e você está com o som alto e ela fala alguma coisa, o som está alto, conflita com o que ela está falando. O que você faz? Você manda ela falar mais alto ou você abaixa o som? Você abaixa o som, a mesma coisa, você vai dar uma ordem para as outras vozes se calarem e você vai prestar atenção de maneira focada naquilo que a sua alma está te dizendo, naquilo que Deus está te dizendo, naquilo que a sua natureza está te trazendo. Porque às vezes você foi treinado uma série de coisas e você já se perdeu da versão original que está gritando, querendo sair daí. E você está querendo tanto que ela saia. E o 3, tudo que vem de Deus tem preço. Tudo tem sentido. Sem preço é apenas distração. Não existe nada sem preço para os adultos. Não tem jeito. Então fica atento. Tudo aquilo que é grandioso demais em resultado, sem o processo, isso não é de Deus. Fique atento. Então, quando você precisa lutar para ser importante, já perdeu a luta. Entrou ferido e sairá destruído. Talvez você esteja sofrendo por isso, porque está lutando para ser importante. Através do que você faz, isso é incessante. Isso não acaba nunca. Você sempre é cobrado mais. Espero você aqui na próxima aula, que é quando ajudar o outro e como priorizar. Eu vou detalhar o que eu disse agora na fonte, eu vou explicar quando é a família, quando é o cônjuge, como é que funciona, independência emocional, codependência emocional. Vem comigo na próxima aula e se você gostou desse conteúdo, já compartilha com alguém que talvez esteja na mesma angústia que a sua sobre essa cobrança, essa pressão. Curta. Vem comigo, eu espero você.